mais um programa Futebol Gaúcho. Nós prometemos um tempo atrás que viríamos até Soledade para falar um pouco do Soledade Futebol Clube. Cá estamos. Estou exatamente, vocês podem ver ao fundo aí o símbolo do Soledade Futebol Clube. Estamos no portão principal do Estádio Municipal Aldo Gonçalves Porto, Estádio Municipal aqui de Soledade, que serve de casa para o Soledade Futebol Clube. E já na abertura, dando parabéns mais uma vez pelo projeto e que virou realidade aqui na cidade de Soledade para o presidente Francisco Lodi, que é o presidente do Soledade, e que da última vez que nós conversamos, eu prometi que nós viríamos aqui para conhecer o estádio, as acomodações, as instalações do Soledade Futebol Clube. Tudo bem? Prazer e obrigado por nos receber aqui. Prazer é todo nosso, Bagé. É uma satisfação receber vocês aqui do canal Futebol Gaúcho na casa do Soledade e poder mostrar um pouquinho mais do nosso clube, um clube que está começando, mas que tem grandes ambições e que esse ano vai galgar mais um degrauzinho na sua jovem história. A partir de agora, o que acontece em 2018? A gente vai ter até na sequência aí um bate-papo, uma entrevista com o Luiz Eduardo, que é o cara da tua confiança aqui, treinador, já na terceira temporada do Soledade. Mas o que tem planejado, o que vai se colocar na prática nesse ano de 2018 em termos de competição? Esse ano que passou nós fomos muito bem nas competições que participamos e nos deu uma estrutura para disputar esse ano já o Sub-20, que é o campeonato mais importante das categorias de base do estado, né, Bagé? E no segundo semestre já ingressar no profissional disputando a Copa da Federação, para nos prepararmos para, quem sabe, 2019, os planos que estamos seguindo são esses, já disputar terceiro ano. Eu lembro que da primeira vez que conversei contigo, os jogos do Soledade têm um acompanhamento muito grande aqui pela cidade, pela comunidade de maneira geral, e se ajuda automaticamente porque, por vezes, o ingresso é cobrado 1 quilo de alimento não perecível, esse alimento é revertido para instituições de caridade aqui mesmo da cidade, a venda das camisas do Soledade, o valor também é entregue para outras instituições. O que aumentou da nossa última conversa para cá? Bagé, o Soledade ele tem um plano de crescimento até muito ousado. A gente pretende, em poucos anos, talvez em 5, 6 anos, estar na elite do futebol gaúcho. Então isso são ações que agregam na comunidade, porque o diferencial da maioria dos clubes é a torcida, né? Então com esse tipo de ações, e todo jogo entrada é 1 quilo de alimento, a opção das pessoas para nós poder fazer essa doação. E isso tem enchido nosso estádio cada vez mais. E agora com a casa nova, nós com o apoio da população, apoio de toda a torcida, do Poder Municipal, de todos os órgãos que estão aqui na cidade, fazendo isso aqui acontecer, dando força para o Soledade, eu tenho certeza que esse ano nós vamos chegar ainda mais longe no Sub-20 e no profissional. Então nós estamos agregando esse ano plano de sócios, nós estamos agregando patrocinadores, tem muita coisa, muita novidade vindo esse ano para o Soledade, para toda a torcida. Presidente Francisco Lodi, parabéns pelo trabalho aqui, pelo cuidado, o zelo. A gente está vendo também, conferimos aí a questão de vestiários, cabine de imprensa, replantio do gramado. Parabéns e conte sempre conosco aqui. Obrigado por nos receber aqui, o canal Futebol Gaúcho. O prazer é todo nosso, Bagé, e é uma satisfação receber um programa de tanta audiência e tanta credibilidade como o canal Futebol Gaúcho aqui na nossa casa. Presidente Francisco Lodi, presidente do Soledade Futebol Clube. No final de semana, nós tivemos aí no domingo o fechamento, foi a 6ª rodada, mas equivalendo à última rodada da fase de classificação do Gauchão Ipiranga 2018. Vamos aos resultados? No final de semana, nós tivemos a definição da fase de classificação do Gauchão Ipiranga 2018. E os jogos apresentaram os seguintes resultados. No Clássico Grenal disputado no Gigante da Beira-Rio, o Internacional perdeu pelo placar de 2-1 para o Grêmio. O São Luís de Juí jogou em casa no 19 de outubro e perdeu para o São José também por 2-1. O Cruzeiro jogou em casa no Antônio Vieira Ramos, lá em Gravataí, perdeu para o Caxias pelo placar de 1-0. Juventude e Veranópolis ficaram no 0-0 lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O São Paulo de Rio Grande recebeu o Brasil de Pelotas e perdeu em casa por 2-1. E fechando esta fase de classificação, o Avenida de Santa Cruz empatou em 1-1 com o Novo Hamburgo no estádio dos Eucaliptos, ou seja, não foi uma rodada boa para os mandantes. Bom, passadas estas 11 rodadas do Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas, com essa vitória contra o São Paulo de Rio Grande, ficou na primeira colocação. E isso dá ao Brasil
a Taça do Centenário, em homenagem ao primeiro centenário da Federação Gaúcha de Futebol. Vamos para a classificação final desta fase de classificação, desta fase ainda de jogos entre todos contra todos do Campeonato Gaúcho. O Brasil de Pelotas terminou na liderança, como eu falei, com 21 pontos ganhos. O Caxias é o segundo colocado com 20 pontos. O Internacional ficou em terceiro com 18. Quarto foi o São José com 17. Com 17 também o Veranópolis chegou na quinta colocação. Grêmio sexto com 16 pontos ganhos. O Avenida de Santa Cruz ficou na sétima colocação com 15 pontos. São Luís de Juí, oitavo com 14. O nono, o Juventude com 13. E o décimo, o Novo Hamburgo com 10 pontos ganhos. Os dois que foram rebaixados e, portanto, na próxima temporada terão que voltar na divisão de acesso. Cruzeiro foi 11º colocado com 9 pontos ganhos e o São Paulo de Rio Grande, o último colocado com apenas 6 pontos ganhos. A fase das quartas de final, ela já vai começar no próximo final de semana. E são jogos de ida e volta, são 2 partidas. E os mandos iniciais nas partidas de ida serão os seguintes. O São Luís de Juí vai jogar em casa, no 19 de outubro, lá em Juí, contra o Brasil de Pelotas. Lembrando o Brasil que foi, digamos, o campeão simbólico da fase de classificação. Então, São Luís e Brasil, no 19 de outubro. O Veranópolis vai receber o São José, já na primeira partida, agora no próximo final de semana, jogando em casa, no Antônio Davi Farina. Depois faz o segundo jogo no Passo da Areia, em Porto Alegre. O Avenida vai receber o Caxias, já na primeira partida, lá no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, Avenida e Caxias. E o Clássico Grenal, que vai decidir quem passa, Grêmio ou Inter, para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Primeiro jogo já no próximo final de semana, disputado na Arena e, consequentemente, o jogo da volta no Gigante da Beira-Rio, essa fase das quartas de final do Gauchão Ipiranga 2018. Estamos falando de uma das cabines de imprensa aqui do Estádio Municipal do Soledade Futebol Clube e vamos aproveitar para uma matéria que foi gravada muito bacana com um dos grandes nomes de zagueiros revelados do futebol do Rio Grande do Sul. Aloísio, com passagens pelo Porto e também pelo Barcelona, revelado no Internacional, entrevistado pela nossa repórter Júlia Goulart. Hoje o canal Futebol Gaúcho vai conversar com o Aloísio, zagueiro da década de 80 do Internacional, do Brasil de Pelotas. Aloísio, primeiramente agradeceu, pela sua participação conosco aqui no canal Futebol Gaúcho. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um enorme prazer poder falar para esse canal, que é um veículo de comunicação importante para as pessoas, mais um na verdade, e parabéns já pelo trabalho, e para mim é um enorme prazer. Aloísio, não tem como eu não começar essa entrevista. Tu, como pelotense que és, começou a carreira no Brasil de Pelotas, eu acredito que tenha boas histórias para relembrar dessa época do Chavante. Com certeza, eu sou natural de Pelotas, comecei lá no Infanto, nas escolinhas naquela época. Fiz a minha carreira no Brasil até os 18 anos, quando eu vim para o Internacional. Tive o prazer de conseguir vestir aquela camisa, não somente na base, mas no profissional. E devo tudo da minha carreira ao Brasil de Pelotas, porque foi o time que me deu oportunidades, que também me deu essa alavancou a minha carreira para que eu pudesse depois alcançar grandes voos. Alcançar grandes voos, teus grandes voos começaram no Inter, né? E aí tu tem uma história muito bonita, de muito tempo. Teve grandes companheiros, teve Tafarel. Me diz uma coisa, quem foi o maior amigo que tu fez nessa tua caminhada aí no Inter? Então, eu vim para o Inter com 18 anos, né? Fui comprado pelo Inter ainda para jogar nos juniores. Fiquei 2 anos na base. Onde tive grandes amigos, grandes amizades que até hoje elas permanecem. Você falou que o caso do Tafarel, o Luiz Carlos Vinck, que é o treinador do Caxias hoje, o seu auxiliar, que é o Zé Carlos, que foi um goleiro, também era meu companheiro, meu parceiro, e muitos outros aí que passaram, mas realmente são amizades que o futebol nos propõe, né? Temos essa vantagem de poder conviver com muitas pessoas, e realmente fiz grandes amigos no futebol. No Inter foram muitos anos. Tem alguma história que te marcou, uma história engraçada, alguma história de algum jogo inesquecível, que só de eu estar te perguntando, tu já está te lembrando aí? Tiveram muitas
que se passaram comigo, também outras com o adversário, né? E uma delas é que eu acho que foi engraçado, né? Hoje, a gente pensa nos dias de hoje, né? Era um Grenal que nós jogávamos em casa, não lembro agora do resultado, nós não sei se acho que ganhamos, não sei, eu não lembro. Em que o Lima era o atacante do Grêmio, e durante a semana fizeram uma entrevista com o Lima na sua casa, e ele estava tipo fazendo uma simulação de um sonho, e nesse sonho ele fazia um gol no Grenal, né? Então, obviamente que o Jornal do Almoço passava as entrevistas, passou aquilo, né? E nós olhamos a entrevista, os jogadores todos e o próprio treinador, e um colega meu estava muito danado com o Lima, porque ele falou que ia fazer um gol no Grenal, acabou por não fazer no gol. E no dia do jogo, né, eu, como era mais tranquilão, esse meu amigo xingou muito o Lima, e ele acabou não fazendo o gol, mas foi uma cena assim bem caricata, né, porque na antevéspera de um clássico no Grenal, nós jogamos em casa ainda, e ele ouviu, naquele jogo ele ouviu de tudo um pouco. Agora que tu falou de uma briga com um atacante que é o Lima, eu quero saber quem é que foi o pior atacante de marcar nessa tua carreira de Brasil de Pelotas, de Inter, de Barcelona, de Porto. Quem foi aquele cara o mais chato de todos que tu pensou assim, esse aí não tem condições? No Brasil, quando eu jogava no Brasil, disputávamos no Campeonato Gaúcho, depois naquela época, em 78, 79, havia, no caso hoje seria a Série B, né, que era taça de prata, era taça de ouro, taça de prata. E eu tive naquela época essa satisfação de poder jogar contra grandes jogadores. Na época eu tinha 16, 17 anos e jogamos contra a Juventus na Rua Bariri, e que o atacante era o Ataliba, aquele que tinha jogado no Corinthians, um jogador muito, muito rápido, e eu era um jovem ainda, né? Depois enfrentei grandes jogadores, né, no Campeonato Brasileiro. Mas acho que o Lima, acho que o Lima, né, enquanto no Grêmio, acho que foi um dos jogadores mais difíceis, e colocaria também ali pelo nível de exigência, nível da qualidade técnica e de inteligência, o falecido Caio Júnior, que realmente era um jogador excepcional e de uma categoria muito grande. E aí depois do Internacional veio o Barcelona. Para ti foi uma mudança muito grande, né? Saindo de um clube brasileiro, indo para... Até hoje essa mudança, ela é bastante drástica para os jogadores que estão atuando aqui no Brasil. Mas acredito que naquela época ainda era uma mudança bem maior, né? Estamos falando de 30 anos atrás, né? Quando eu saí do Inter para o Barcelona em 88. Realmente eu tinha 25 anos, era um jovem, mas não tão jovem, né, como nos dias de hoje, né, que os jogadores saem até com menos idade. Mas foi uma mudança assim, bastante radical na minha vida, na minha carreira. Saindo do Brasil, do grande clube como era o Inter, mas indo para um dos maiores clubes do mundo como o Barcelona. Sendo um dos estrangeiros, naquela época só podiam 3 estrangeiros, eu era um deles. E o torcedor do Barcelona, a imprensa catalã não me conhecia. Quem é o Aloísio? Quem é que contrataram o Aloísio? Que o Barcelona era um grande clube e os jogadores que eles contratavam realmente eram jogadores renomados. E meu caso era totalmente o contrário. Mas o treinador, na época era o Cruyff, né, falecido Cruyff, foi que pediu a minha contratação. E me deu a segurança, me deu a tranquilidade, confiou em mim, porque sabia das minhas qualidades, e foi que também me ajudou bastante. E os meus colegas também, que eu tenho amizade até hoje, que me abraçaram, me acolheram de uma forma muito, muito especial, e eu consegui. Joguei 2 anos no Barcelona, mas foram 2 anos espetaculares. Luiz, queria agradecer a sua participação e dizer que você está na marca, é uma marca do futebol gaúcho. Eu agradeço, para mim é um grande prazer ser gaúcho, ser de Pelotas e ter começado no Brasil. Eu, por onde andei, sempre onde ando, falo do futebol, sempre digo que o meu time, qual que é o time? Meu time do coração é o Brasil de Pelotas, pelo fato de ter iniciado lá e pela história que eu tive em Pelotas. Obviamente que o Inter, que foi o que me deu essa garantia, essas condições de prosseguir meu trabalho. Mas eu me sinto muito orgulhoso, né, pelo tempo que eu passei, principalmente no Porto, onde eu estive mais tempo, poder ter ganho coisas e colocar o nome do Rio Grande do Sul e o nome da cidade de Pelotas sempre à frente. Tá aí.
Aloísio, ex-zagueiro do Brasil de Pelotas e do Internacional, conosco aqui no canal Futebol Gaúcho. Neste meio de semana, mais especificamente na quarta-feira, lá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, nós teremos a partida da volta da definição do campeão da Recopa Gaúcha. Lembrando, dia 24 de janeiro, o São José jogou em casa, no Estádio Pasto Areia contra o Novo Hamburgo e venceu por 2-1. Lembrando que a Recopa tem a união aí do São José, que foi o campeão da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, que homenageou o jornalista Paulo Santana, então foi a Copa Paulo Santana, vencida pelo São José, e o campeão gaúcho da temporada passada, que foi o Novo Hamburgo. Por isso, os dois já jogaram, repito, no Estádio Pasto Areia, placar de 2-1 do São José no primeiro jogo. Agora, na quarta-feira, tem Novo Hamburgo e São José, o jogo da volta da Recopa Gaúcha, lá no Estádio do Vale. O programa Futebol Gaúcho tem a honra de receber Luiz Eduardo, ex-jogador do Grêmio, ex-jogador profissional de maneira geral, atuou fora do país. E está agora capitaneando um projeto muito bacana. Aliás, eu não gosto de chamar de projeto porque é uma realidade já, que é o Soledade Futebol Clube. Nós estamos falando aqui do portão principal de entrada do estádio municipal aqui da cidade de Soledade. E primeiramente agradecer aí a gentileza de nos receber. Tudo bem, Luiz Eduardo? Prazer te ver. Prazer é todo nosso. Como é que está o Soledade Futebol Clube, né? Porque a gente vê aí, já aproveitando também para agradecer o presidente Francisco Lodi e os demais parceiros de diretoria, como é que está funcionando o Soledade na prática? Bom, na realidade isso aqui já vem há quase 3 anos, né, que eu já estou aqui, né. Então foi um pontapé inicial, foi uma coisa que de imediato de um projeto que começou como um projeto social, aí depois uma escolinha, e depois a gente já foi no mundo, na Cidade Verde, com uma categoria sub-17, aí depois já entramos numa Copa sub-19, onde ficamos em 3º lugar, entendeu? Agora já vamos disputar o estadual de júnior, né? Já é uma coisa que está indo assim, talvez até um pouco rápido demais, pelos objetivos já alcançados até agora. E como é que tem sido para ti, claro, não é a tua primeira oportunidade de trabalhar como treinador, mas como é que tem sido agora de uma maneira diferente, porque está pegando, no caso do Soledade Futebol Clube, um planejamento de passo a passo, com melhorias de estádio, com melhoria do próprio time, captação de jogadores, busca de cada vez mais envolver a comunidade. Como é que tem sido, porque isso é diferente na tua vida agora com o Soledade? Na realidade, pelo fato até de tu começar um projeto, né, cara? Então é uma coisa que é totalmente diferente. A nível de Brasil, hoje em dia, é muito difícil, né? Então, um clube novo que está surgindo, né? Um clube que tem na diretoria 2 pessoas que são responsáveis, que é o presidente e o vice, né? Então, tu não tem supervisor, tu não tem diretor aqui, praticamente a gente vive como se fosse numa família. Então, existe diálogo, está todo mundo sempre se questionando, como é que está aqui, o que está faltando ali. Então envolveu uma coisa muito grande. E a cidade, o bom de tudo é que a cidade abraçou o projeto. Então nós temos não só a parceria do município, mas também a parceria de muita gente que está abraçando o projeto. A cidade abraçou, a cidade gosta de ver os meninos aqui. Então, como eu sempre falo para eles, como a gente leva o nome de uma cidade para fazer um trabalho, então esse nome dessa cidade tem que estar em primeiro plano. E até agora está sendo muito bom, cara. Morar em Soledade, uma cidade distante de Porto Alegre, com outro tipo de cultura, até de convivência, mais tranquila, uma cidade mais segura. Mas para dentro de campo, como é que é? Tu consegue te ver, por exemplo, no teu começo de carreira, com alguns dos meninos que tu trabalha aqui, que estão procurando um lugar ao sol, que estão procurando entrar diretamente no time, ter essa oportunidade de também nascer e crescer juntamente com esse projeto? Na realidade, o que a gente planta para eles é o seguinte: o Soledade ele é muito bom, entendeu? Mas tem que ser o pontapé inicial só. Não pode tentar, por mais que o Francisco, o Matheus deem da melhor, tudo do bom para eles, entendeu? Eles têm que pensar em alcançar alguma coisa mais alta, entendeu? Então, quando nós tivemos o prazer do ano passado de jogar 4 vezes contra o Inter, 2 vezes lá em Alvorada. Então eu sempre falei para eles, aqui é o paraíso. A Soledade tem que ser para vocês, como é para o Matheus, como é para o Francisco, como é para mim. Eu não, até porque eu não tenho ambição, por exemplo, daqui a pouco mais ser um treinador profissional, não é uma coisa que eu busco. Eu sempre gostei de trabalhar com categoria de base. Então, quando eu vejo um menino que eu vejo que ele tem um potencial e aí eu vejo que ele está buscando algo lá na frente, eu sempre digo assim, visualizo uma coisa maior,
entendeu? Porque isso aqui tem que ser o teu pontapé inicial. Para muitos aqui que estão aqui com a gente hoje nós vamos disputar uma Copa Sub-20 com meninos 01, 00 e 99. São meninos de 17, 18 e 19 anos. Nós não temos um menino de último ano, nós temos 2 só. Um que é o nosso lateral direito que está se recuperando do joelho e o outro menino que é um volante que é daqui do município, entendeu? Fora isso, nós temos um projeto que é formar jogador. Nós não nos preocupamos em ser campeões. Nós sempre preocupamos em formar jogador para que o clube tenha uma direção, sabe, dentro do seu planejamento. Prepara o cidadão, né? E você pegou um ponto aí que é interessante. Você procurou um curso de formação justamente para projetar aquilo que tu poderia encontrar lá na frente, que é trabalhar com garotos, com uma idade menor. Isso é importante, que por vezes o profissional, o próprio treinador, ele não se dá conta, né, da importância que ele tem de representatividade para esse menino, né? Porque ele não é só o técnico na beira do campo, ele está formando um cidadão, ele está dando uma ideia, inclusive extra-campo, né? Sim, tu tem que ver, por exemplo, o dia a dia desse menino, né? Tu tem que, por exemplo, praticamente tu tem que conviver até com a própria família dele. Até aqui hoje eu vou nas escolinhas, eu vou na escolinha, eu vou no projeto social. Eu tenho meninos aqui que muitos têm problema de família com dependência química, entendeu? Eu vou na assistência social do município aqui, a gente conversa, tem um menino assim, assim, assado, vamos lá, vamos ver o que dá pra gente fazer, entendeu? Então o que a gente tem que tentar trazer, aqueles meninos que são do outro lado da faixa, que aqui tem o outro lado da faixa, né? Tem a parte de dentro e a parte de fora. Então eu me preocupo mais com o pessoal do outro lado lá do que com o pessoal daqui. Mais vulnerável, né? É muito mais vulnerável. E esse é um tipo de coisa que talvez, às vezes eu tento mostrar uma realidade que esses meninos que vêm para cá, que estão no clube, para eles verem lá como é que é aquilo lá embaixo, lá para eles terem uma realidade. Que aquilo é realidade, aqui é um sonho. Que vai se realizar, não sei, vai depender exclusivamente deles. Para um cara que jogou com extrema qualidade, para um zagueiro do teu nível técnico, da segurança que você tinha para jogar, por todos os grandes clubes que passou, aí chega no momento ali de treinar. Você vai para o treino, esqueceu de tudo. Ali é o Luiz Eduardo, treinador. Mas tem ainda, mesmo que no instinto, um cuidado maior com o sistema defensivo? Como é que funciona para quem foi zagueiro? Cara, eu sempre... Ou uma dica diferente para o eu procuro orientar ele da melhor maneira possível. Eu sempre digo, o zagueiro ele tem que ter, antes da bola chegar nele, ele já tem que ter 3 opções. Uma curta, uma média e uma longa. Para ele não se apertar, porque se ele deixar para pensar na hora, ele vai se apertar. Não pode ser improviso. Não pode ser improviso, entendeu? Antes da bola chegar nele, ele já tem que saber o que ele vai fazer com ela. E a outra é que é o seguinte, o meu sistema defensivo é o meu ataque. A minha bola para chegar no meu zagueiro tem que chegar quebrado. Então eu já estou meio caminho andado quando eu conseguir assimilar isso aí. Então se os meus jogadores do meio para frente conseguirem assimilar isso aí, já está meio caminho andado. Não me preocupa com o pessoal lá de trás. Até porque os meninos que a gente tem aqui são os meninos com uma qualidade técnica bastante avançada. Luiz, obrigado por nos receber aí, sorte na sequência do trabalho e a gente vai voltar outras vezes aí, com certeza, para falar mais aqui no Futebol Gaúcho. Que nada, muito obrigado, foi um prazer receber vocês aqui em Soledade. Luiz Eduardo, técnico do Soledade Futebol Clube, fazendo um trabalho não apenas com os meninos dentro de campo, mas o trabalho de formação do profissional, mas também da formação do cidadão, nesse projeto muito bacana aqui, que já é uma realidade dentro aqui do município de Soledade, atração aqui no programa Futebol Gaúcho. Já que o programa Futebol Gaúcho desta terça-feira está sendo feito todo aqui direto da cidade de Soledade, que é uma região conhecida por pedras preciosas, nós estamos agora dentro de uma empresa especializada em pedras preciosas. Você está vendo na tela aí as belezas que são produzidas aqui no solo da região de Soledade. Falamos em pedras preciosas e vamos lembrar de alguém que, quando foi revelado para o futebol, era tido como uma joia. Ricardo Jesus, atacante revelado na base do Internacional, conversou com o nosso repórter João Batista Filho, ele que agora joga no Juventude. Conta um pouquinho da tua história. Consegui trabalhar um pouco com aquele grupo, né, em 2006. Não tive muitas oportunidades, aí por opção acabei saindo e dando uma rodada fora do Brasil. Acabei voltando também, jogando em outros clubes do Brasil. Mas foi uma fase muito importante para mim, pelo aprendizado, pela experiência que eu tive com aqueles grandes jogadores. Eu joguei na Rússia, na Grécia, no México e por último agora na Tailândia.
diferentes, né? A Rússia é muito frio, né? A Grécia é um país muito bonito, um país maravilhoso. O México é bem parecido com a gente, né? Clima tropical, os mexicanos também bem calorosos. E a Tailândia é uma cultura completamente diferente de tudo que a gente vive aqui e viveu nos outros países. Da Tailândia, acho que a mais curiosa que eu vivi lá foi a morte do rei, né? E por esse motivo o nosso time estava brigando pelo título e com a morte do rei acabou o campeonato, o país parou e a gente acabou sendo campeão. Não teve volta, não teve troféu, não teve medalha, acabou não tendo nada por esse motivo do rei, né, ter falecido. Teve bicho porque era um compromisso do clube com a gente, né, mas a federação também tinha prometido um bicho para quem fosse campeão e a gente acabou não recebendo. Com certeza, eu acho que também tudo entra num projeto, né, tanto do clube quanto para o jogador. Acho que o jogador que abraçar o projeto do Juventude, né, tem que entrar nesse projeto de cabeça para poder também ter o seu ganho pessoal, ter também pensar no seu profissional, na carreira profissional. Eu acho que no meu caso tudo se junta e acho que vai ser muito bom para a gente. Chegamos ao fim de mais um programa Futebol Gaúcho. Eu quero agradecer a audiência de todos, agradecer também toda a diretoria, em especial ao presidente Francisco Lodi, presidente do Soledade Futebol Clube, que recebeu a equipe do Futebol Gaúcho na cidade de Soledade. E claro, agradecer o carinho também da sua audiência, lembrando, sempre em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e toda terça-feira, às 7h30 da noite, também no canal 6 da NET, porque aqui o futebol gaúcho é tratado sempre com muita categoria. Até mais!